Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, uma delícia, né, a gente voltar aqui no nosso fórum para debater a respeito de todas as coisas do interesse do nosso setor e poder contar aí com o esforço, a inteligência e o conhecimento que o doutor Damasceno ele apura e transmite para nós uma parte disso que nos é muito favorável para o nosso negócio, para o dia a dia das nossas companhias. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma ótima reunião. Com a palavra, doutor. Obrigado, Sandoval. Bom dia a todos. É, Hoje nós estamos fazendo o último encontro do ano e de um ano extremamente produtivo no que diz respeito a, aos trabalhos legislativos, normas, etc. Você vê, como se fala, há 40 anos se discute uma reforma tributária e quando começou o trabalho com aquele grupo de trabalho, foi nomeado no início do ano, eu botei fé e disse, essa reforma sai este ano, porque foram componentes somente pessoas de conhecimento, com conhecimento de causa sobre a matéria que estava em discussão. Então, o lado político realmente não trabalhou diretamente na frente, foram nomeadas pessoas dentro do Congresso Nacional e técnicos extra-Congresso Nacional com conhecimento de causa. Se nós não temos aprovado aí uma reforma tributária perfeita, e isso é impossível, não é? Nós temos pelo menos uma reforma tributária que já é reconhecida por técnicos internacionais como de ponta, que coloca o Brasil de uma forma tal que vai atrair investimento, atrair empresa, atrair grandes possibilidades de crescimento econômico para o país. Não diminui a carga tributária, não reduz a carga tributária, mas manuseia a tributação de segmento para segmento, no sentido de trazer uma melhor distribuição e de facilitar o trabalho do empreendedor brasileiro. Com a redução, obviamente, de diversas obrigações acessórias, as quais virão, por força do comando da Constituição, no bojo das leis complementares que serão apresentadas até no prazo de 90 dias para ser analisada pelo Congresso Nacional. Eu também trouxe outros temas, eu vou colocar na tela os temas que nós vamos discutir hoje, somente para registro, basicamente, para conhecimento e darmos continuidade ao trabalho que este fórum tem feito ao longo desses quatro anos de atividade intensa. Então, nós colocamos primeiro, Senado aprova redução da jornada de trabalho, mas para que nós tenhamos o acompanhamento dessa matéria que está tramitando no Congresso Nacional. O item 2, a tributação das subvenções, ela avançou no Congresso Nacional e foi aprovado na Câmara, já vai para o Senado, e isso não é bom para o empreendedor brasileiro. E nós temos a reforma tributária, passo a passo, nós vamos trazer só alguns pontos do que foi acrescentado pelo Senado Federal e foi retirado pela Câmara Federal no texto final. Obviamente, a previsão de promulgação da emenda constitucional, ela não é submetida ao Poder Executivo, é promulgada pelo presidente do Congresso Nacional e a previsão da promulgação é para o próximo dia 20. Então, já entra em vigor este ano e nós já vamos ter os trabalhos agora infraconstitucionais a partir do próximo ano. Bem, Senado aprova a redução da jornada de trabalho. Isso foi um projeto apresentado pelo senador Everton, do PDT do Maranhão. Teve como relator o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele acrescenta o artigo 58B, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e tem como caput essa redação que vocês estão vendo aí na tela. É facultada às partes
a redução da jornada de trabalho diária ou semanal, sem redução de seu valor salarial, desde que feita mediante acordo ou convenção coletiva. Quando eu colocar as partes, aí só para ficar claro, é porque nós estamos pegando um artigo 58B, que já teve o A e já teve o 58 sem A e sem B, né? Então, é um novo artigo que está sendo inserido, as partes são o empregador e o empregado. Então, eles poderão reduzir a jornada de trabalho desde que haja a intervenção sindical. Então, quando bota mediante acordo ou convenção coletiva, significa que não é o empregado e o empregador, o empregador e o empregado. Significa que é o empregador e o empregado representado pelo seu sindicato. Então, é assinado entre a empresa, se for acordo, entre a empresa e o sindicato laboral, e entre o sindicato patronal e o sindicato laboral, se for a convenção coletiva. Então, o acordo é assinado por empresa e sindicato laboral, e a convenção coletiva é assinada por sindicatos representantes das categorias econômica e operária. Pode ser efetuada a redução da jornada de trabalho diária ou semanal com correspondente redução do salário também. Então, o CAPT é redução só da jornada sem redução do salário. O parágrafo primeiro já é uma exceção, que é a redução de ambos, dependendo das situações já previstas na legislação, na reforma trabalhista de 2017. Então, ele continua na mesma redação e precisa também do acordo coletivo ou da convenção coletiva. Em momento algum está autorizando que o trabalhador... eles estão fechando uma lacuna que estava dando permissão para que o trabalhador negociasse com o empregador sem intervenção do sindicato. O que estão trazendo agora é o sindicato para a negociação. O parágrafo 2º diz: a redução da jornada de trabalho sem redução salarial não se aplica ao regime de tempo parcial. Então, tem algumas contratações que é por hora, que é por jornada, e etc., sem ser aquela específica da de 44 horas semanais ou 40 semanais, dependendo dos acordos coletivos, das convenções coletivas, mas normalmente de 40 horas semanais. Então, as que distinguem-se dessas aí é que não terão a possibilidade da negociação conforme a exceção do caput do artigo 58B inserido na CLT através desta reforma. A jornada de trabalho poderá ser reduzida a um limite mínimo de 30 horas semanais de trabalho. Então, permite aí um limite mínimo de 44 horas, pode chegar até 30 horas, não podemos ser menos, dentro dessas considerações que nós estamos tratando. Obviamente que dentro dos contratos de trabalho no Brasil, nós já temos diversas jornadas diferenciadas, jornada dos motoristas, jornada dos médicos, jornada do pessoal, dos bancários. Então, não estamos tratando dessa jornada, estamos tratando da jornada geral prevista na CLT, no artigo 58 da CLT. Aí, esse artigo, parágrafo 4º aí, é só para explicar o que é, o que constitui o salário, que é exatamente a remuneração entre a parte fixa e a parte habitual, e o artigo 459 da CLT, que ele está fazendo menção aí, trata dos prazos para pagamento, né? Aquele prazo de 5 dias úteis, e etc, 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 né? Sob pena daquela multa que é prevista na CLT. Esse dispositivo ele foi aprovado na comissão, numa comissão do Senado Federal, mas por aprovação também do plenário, ele não seria submetido ao plenário, ele iria diretamente para a Câmara Federal. Porém, já no fechar das luzes, um grupo de senadores apresentou um requerimento que lá dentro da liturgia chama-se recurso, para que a matéria seja submetida ao plenário do Senado Federal. Está aguardando deliberação nesse sentido. Se for aprovado o pedido, o recurso, ele subirá, ele vai para o pleno do Senado. Se não, vai direto para a Câmara Federal. Isso é matéria para discussão no próximo ano agora. Tributação das subvenções avança no Congresso Nacional. Isso aqui nós já temos comentado muito nesse espaço, é aquela proposta, depois que saiu a decisão do STJ, de que
o que não for subvenção pode ser tributado, mas desde que não esteja previsto no artigo, naquele artigo da Lei Complementar número 160, que postergou os incentivos fiscais do comércio até 2032, poderia ser tributado pelo Poder Executivo, né, pela Receita Federal, para a contribuição social sobre o lucro e para o imposto de renda à pessoa jurídica. Isso traria uma tributação em torno de 4 a 5% diretamente para a empresa que tem esses incentivos, que é o resultado da aplicação de 34%, que é o somatório das alíquotas do imposto de renda com a contribuição social sobre o lucro, em cima do faturamento das empresas. Porém, se nós temos o incentivo e isso é aplicado sobre a redução, representa em torno de 4 a 5% direto em cima do faturamento de quem tem esses incentivos fiscais. Porém, o entendimento da Receita Federal, do governo federal, não é, digamos, ele não vem ao encontro do que foi decidido pelo STJ. O STJ fez distinção e eles passaram a mandar carta para todas as empresas, pedindo para a empresa se justificar e etc. Eu tenho orientado no sentido que essas cartas elas devem ir para o lixo, porque elas não têm subsistência, elas não têm, digamos, sustentação legal suficiente para que haja uma autuação. Mas, em virtude até colaborando com o que eu afirmo sempre, eles mandaram uma medida provisória 1185. Essa medida provisória nós sabemos que ela, desde o momento da publicação, ela já tem efeito de lei, mas ela trouxe que ela entrava em vigor na data de sua publicação, exigível a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Mas, como ela enganchou, a medida provisória enganchou, o governo apresentou um projeto de lei com o mesmo objeto. Qual é a diferença da medida provisória? Se ela for transformada em lei este ano, ela entra em vigor sim no dia 1º de janeiro. E o projeto de lei, mesmo aprovado este ano, ele só entrar em vigor no dia 1º de abril. E o governo perderia a receita de 3 meses, que é de 3 meses, que é o que ele entende como prejudicial ao seu orçamento, né? Nas negociações da medida provisória 1185, entrou o seguinte: entra no conceito de investimento. Nós vamos entender o seguinte: o que diz essa medida provisória? Que as subvenções para investimento gerariam um crédito fiscal para compensação com os tributos federais. O que não fosse subvenção para investimento seria tributado direto, não teria esse crédito. Resultado é que tudo que vem para o comércio, que não for para investimento em construção de novas filiais, em construção de novos estabelecimentos, isso estaria denominado de subvenção para custeio, e o que fosse subvenção para custeio, ou seja, aquela redução do preço da mercadoria, seria para custeio. E se for para custeio, não seria tributado diretamente pelos tributos federais. Na negociação, eles acrescentaram que se considera investimento ou subvenção para investimento, o leasing, o aluguel de máquinas e equipamentos, a locação de terreno, entre outros semelhantes. Porém, aquele que já estava definido pelo STJ, de que também poderia ou tinha o conceito de subvenção para investimento, que era o crédito presumido, eles não querem ouvir nem falar. Então, o crédito presumido, ele já cai por terra e é tributado sim. Eu até entendo que o crédito presumido ele é diferente da redução da base de cálculo, porque a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro é o faturamento menos a despesa, vamos dizer assim, no lucro real, ou um percentual do faturamento no lucro presumido. Se não teve o faturamento, você não pode falar em base de cálculo, não pode falar em imposto de incidência, já o fato gerador dos tributos federais. No crédito presumido, há o faturamento.
do faturamento se aplica um crédito presumido para se encontrar a base de cálculo dos tributos, mas o fato gerador existiu. Na redução da base de cálculo, que ocorre em virtude da Lei 160, o faturamento não se consolida no montante bruto, ele já vai líquido com o incentivo, então não geraria. Porém, a questão do crédito presumido eu nem discuto muito, porque eu entendo que realmente estaríamos reduzindo a tributação do Estado e dos municípios e reduzindo automaticamente, sem autorização, o crédito, a tributação federal. Ou seja, seria, nesse caso, beneficiar com o chapéu dos outros, né? Mas, no caso da redução da base de cálculo, o fato gerador não existe. Também foi negociada a alteração para o prazo de aproveitamento, e essa alteração só ficou para os casos de compensação. Diga, você recebe um crédito presumido, um crédito, esquece crédito presumido, recebe um crédito da Receita Federal como moeda para pagamento de tributo. Se você usa como se fosse um precatório, aí você usa esse crédito que você recebeu da Receita Federal e paga tributos correntes ou vencidos, né? Então, você poderá fazer imediatamente. Então, na compensação, faz imediatamente. Se você não quer fazer essa compensação, usar como moeda de troca, você pede o ressarcimento. E o ressarcimento será feito pela Receita Federal no 24º mês subsequente ao mês da homologação deste crédito. Como é que se processa esse crédito? A empresa se cadastra na Receita Federal como utilizando subvenção para investimento. Aí, a cada mês, você analisa o que você utilizou, pede a homologação, a Receita homologa, e a partir dessa homologação, você está com um crédito fiscal, que é somente de 25% das subvenções, 25%. No Senado foi aprovado, na Câmara foi aprovado esse percentual de 25%. Lá na proposta do governo havia uma certa variação, você não sabia qual era o valor que ia chegar no final, poderia ser menos, poderia ser mais, mas o certo é que, na verdade, seria menos, e ficou no texto aprovado que seria de 25%. Então, você tem a subvenção, o seu crédito será de 25% da subvenção, 75% será tributado direto. Então, de qualquer forma, a subvenção para o investimento será tributada em 75% dela e 25% vem como crédito. E esse crédito ele é utilizado, como eu disse, para compensação ou para o ressarcimento em espécie no final, no 24º mês subsequente ao mês da homologação. Bom, crédito fiscal é de 25% do valor das subvenções, não altera a questão do Sudam e da Sudene, isso foi numa lei à parte, então não se altera. E eles estão ficou até melhor agora, porque ficou claro um detalhe. O artigo 30 da Lei 12.973, de 2014, estabelece o que é subvenção. Ao estabelecer o que é subvenção, essa lei, esse artigo aí, clareia em cima de que vai ser aplicado os 25%. Porém, a Lei Complementar número 160, de 2017, que é a lei que estabeleceu a regulamentação e depois foi prorrogada até 2032, alterou esse artigo 30 da Lei 12.973 e equiparou redução de base de cálculo e os incentivos fiscais do comércio às subvenções. Então, se estão equiparadas às subvenções, são subvenções para todos os efeitos. Então, o que está trazendo agora a MP 1185? Só haverá débito se alguém utilizou subvenção não prevista no artigo 30 da Lei 12.973. Significa que há mais segurança para o comércio, porque o comércio está utilizando o que está previsto nesse artigo 30. Se, por acaso, não tiver inserido no bojo do artigo 30, nascerá um débito fiscal que poderá estar sendo cobrado pela Receita ou não. Se estiver sendo cobrado pela Receita, estiver lançado pela Receita, então nós temos essas condições de pagamento. Primeiro, pagamento em espécie
com redução de 80% em até 12 parcelas. Então, redução do débito em 80%, você pagará só 20% do débito, não é da correção, não é do débito apurado em 12 parcelas. Ou você poderá também optar por pagar 5% do total em até 8 parcelas, eu não coloquei, mas em até 8 parcelas, ou à vista, em espécie, sem compensação, e o restante você pode pagar em 60 parcelas com redução de 50%, ou em 84 parcelas com redução de 35%. O que não tiver ainda consolidado, ou seja, está na espontaneidade do contribuinte, ele poderá levar para aquela lei da transação tributária, que nós já comentamos nesse espaço aqui, que é mais vantajoso. Lá na lei da transação tributária, você poderá pagar esses débitos, se reconhecer, através de precatório com deságio. Precatório adquirido no mercado e com deságio, conforme nós comentamos no nosso encontro passado, que se vocês quiserem rememorar o que foi dito, vocês podem entrar no YouTube, com o meu nome, José Damasceno Sampaio. Todos os arquivos dos nossos programas estão lá à disposição de vocês gratuitamente. Não precisa pagar a inscrição, basta entrar e acessar. Reforma tributária, passo a passo. Bom, só recapitulando, nós teremos a extinção do ICMS, do ISS, do IPI, da COFINS e do PIS. ICMS estadual, ISS municipal, IPI, COFINS e PIS federais. A instituição do imposto sobre bens e serviços, que ele nasce da união do ICMS e do ISS. Esse IBS é infranacional. A CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços pela aglutinação da COFINS e do PIS, e o imposto seletivo, que para alguns casos é do IPI e de outra tributação que nós vamos ver como ficou esclarecido. Bom, o regime comum do IBS, que é o IVA dual, o IVA dual é porque ele tem o IBS e a CBS, então é um imposto sobre valor agregado. Erroneamente falar de IVA dual, porque CBS não é imposto, é contribuição, então é um tributo, mas não é um imposto. O IBS é imposto e o IS é imposto. Então não poderia chamar de um IVA dual, mas vamos considerar assim para melhor compreensão. Todos eles é pela não cumulatividade e por fora não estarão embutidos ele não seria não serão embutidos no preço do serviço como é o ICMS hoje, ou no preço da mercadoria como é o ICMS hoje, é por fora. E as exceções, os incentivos que serão dados com redução da alíquota máxima no decorrer da implementação e depois da implementação final do IBS, terá uma trava de referência para que haja análise das exceções a cada 5 anos. A cesta básica, ficou somente a cesta básica nacional, com a alíquota zero. A cesta básica estendida, que estava prevista no texto do Senado Federal, foi retirada pela Câmara Federal e não passou. Então, ficou somente a cesta básica nacional. Ainda temos aí o que foi retirado, que veio do Senado Federal e foi retirado na Câmara Federal na redação final. Serviço de saneamento, de concessão de rodovia, serviço de transporte coletivo de passageiro, rodoviário intermunicipal e interestadual, ferroviário, hidroviário e aéreo. Eles não ficaram mais nas exceções. Cesta básica estendida também foi tirada da exceção. Aquisição de medicamentos e dispositivos médicos pela administração direta, autarquias e fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, bem como pelas entidades de assistência social. Também foi tirado da exceção. Isso aí já tem regra própria, já tem legislação própria, que não, quando se trata de isenção ou de imunidade. Então, não precisava novamente estar isso aí colocado como sendo uma exceção, como o Senado colocou. Então, seria uma duplicidade de legislação sobre a mesma matéria. O CID para a Zona Franca de Manaus foi uma luta grande, né? Mas o pessoal conseguiu derrubar, porque essa CID significa contribuição de intervenção no domínio econômico,
ela estava recaindo sobre o armamento, sobre armas. Então, o pessoal conseguiu, de última hora, fazer essa retirada. Então, embora tivesse no relatório apresentado pelo relator Aguinaldo Ribeiro, não foi aprovado pela maioria da Câmara, porque não atingiu o quórum necessário para a manutenção da redação. Então, essa CID sobre armamento caiu, e era destinada à Zona Franca de Manaus. A tributação diferenciada para a Zona Franca de Manaus permanece inalterada. Prêmio sobre arrecadação no período de transição. Foi acrescentado pelo Senado Federal um dispositivo que dizia que a participação dos estados no bolo da arrecadação, ou seja, na divisão da arrecadação, ela teria uma proporcionalidade pela participação dos estados e do Distrito Federal na arrecadação durante o período de transição do ICMS. Aí o que aconteceu, pessoal? Os estados começaram a aumentar a alíquota interna do seu ICMS de 18 para 19,5, de 18 para 20. Então, muitos estados correram para fazer isso, para ter uma participação maior. Então, com essa premiação, o contribuinte aqui ia pagar o pato, né? Não é o peru de Natal, é o pato mesmo que eles iam pagar. Então, a razão por que foi retirada agora na Câmara Federal e não passou. Então, a necessidade deles aumentarem o ICMS agora já não tem mais justificativa para isso. Nós vamos ter, que era uma das preocupações, a alíquota teste. O IBS estadual e municipal e a CBS federal, eles dependerão de lei complementar. Nós temos comentado aqui que era a previsão de termos somente uma lei complementar, mas já ficou decidido que nós vamos ter 3 leis complementares. Uma lei complementar trata do IBS e da CBS. Uma outra lei complementar vai tratar do imposto seletivo. E uma terceira lei complementar vai cuidar do comitê gestor do IBS. Então, nós vamos ter 3 leis. O que nós temos aqui como alíquota teste é que, a partir de 2020, especificamente no ano de 2026, até lá, nós já devemos estar com tudo isso regulamentado, a CBS será cobrada a uma alíquota de 0,9% e o IBS de 0,1%, para fazer 1% do total. Esse valor, durante o ano de 2026, ele será dedutível do ICMS e da própria do ICMS do ISS, do PIS e da COFINS. Nos anos de 2027 e 2028, eles também serão dedutíveis, mas o 1% será será dividido, 0,5% será deduzido do ICMS, 0,5% será deduzido do ISS. E por que não da CBS? Não, porque a CBS já está em vigor plenamente. Ela entrará em vigor plenamente em 2027, com a extinção da COFINS e do PIS a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Cashback. Vocês sabiam que nós, no último encontro, falamos que nós teríamos aqui 3 cashback. Cashback conta a conta de luz, né? Conta de luz. E cashback também em cima da compra do botijão de gás para a cozinha. E teria o terceiro cashback, que seria da cesta básica estendida. Como a cesta básica foi extinta, a cesta básica estendida foi extinta, ficou a cesta básica nacional, que será formada conforme a lei complementar, com produtos regionais por região. A cesta estendida, então, ficou extinta. Então, não haverá mais necessidade do cashback dos produtos alimentícios da cesta básica, que foi extinta. Os tributos terão alíquota definida por lei complementar, a manutenção do princípio da anterioridade. Isso aqui é o imposto seletivo. Ele terá alíquota definida por lei complementar, manutenção do princípio da anterioridade, ou seja, não pode entrar em vigor no mesmo ano que foi instituído ou aumentado, e o princípio da extrafiscalidade, ou seja, é de intervenção não com a necessidade arrecadatória, mas de regulamentação do ambiente. Não incidirá sobre o setor de telecomunicação e energia.
poderá incidir sobre armas e munições, exceto quando destinado à administração pública. Esse texto ele foi modificado, por isso que eu coloquei em vermelho com destaque aí, mas vai depender do texto da lei complementar que virá regulamentando. Ainda poderá incidir sobre combustível, a lei de 1%, veja bem, aqui que está como poderá incidir, lá naquele outro está não incidirá, é porque a lei complementar ele trará um dispositivo que poderá ou não incidir, dependendo também da regulamentação, já que esse imposto seletivo ele é regulatório e não arrecadatório. Incidirá uma alíquota de 1% sobre a extração de recursos naturais não renováveis, incluindo minérios, petróleo, destinando 60% da arrecadação para os estados e municípios. Esse dispositivo foi colocado pelo Senado Federal e foi mantido na redação final na Câmara Federal. E, em resumo, é isso aí. As outras coisas que nós temos, os outros itens, é aqueles que nós já remetemos a vocês para ver os programas anteriores. E, obviamente, que nós vamos ter alguma novidade, vamos trabalhar bastante com o advento dos textos das 3 leis complementares. A primeira lei que virá será a lei da criação do IBS e da CBS, que obedecendo o comando constitucional, esses limites estabelecidos por essa reforma, que será por essa emenda, a emenda 45, que será promulgada no próximo dia 20, e a partir de então nós vamos trabalhar a lei infraconstitucional, que é a lei complementar. E depois nós teremos, obviamente, os regulamentos. Como eu disse, são 3 leis complementares. A primeira cuida do IBS e da CBS, a segunda cuida do imposto seletivo e a terceira vai cuidar do comitê gestor do IBS. Só lembrando a vocês, por que o comitê é gestor do IBS e não da CBS? É porque o comitê gestor ele vai ser formado por representantes dos estados e dos municípios para tratar simplesmente da divisão do bolo IBS. A CBS não tem divisão. A CBS ela vai todinha para a União, para as finalidades especificadas na Constituição Federal, ou seja, o PIS e COFINS, e não é dividido pelo fundo, dos fundos dos estados e dos municípios. O imposto ele é dividido, a contribuição não é dividida. Então, não precisa o comitê gestor estar se metendo na distribuição da CBS, já que a CBS não será distribuída. Então, comitê gestor do IBS. Presidente, são essas as informações do momento. Obrigado, mestre Damasceno. Você mesmo pode falar. Eu tenho várias dúvidas com relação a tudo isso, tem um monte de coisa que a gente já acompanhava, e sexta-feira, de alguma forma, eles passaram o traço vermelho e, bom, o que vai aprovado é isso aqui, agora só depende de lei complementar. Entretanto, é só uma dúvida que ficou, pode ser até uma besteira, mas eu fiquei em dúvida com relação a subvenções. Você narrou que, em alguns casos, a empresa paga 25%, paga 75% e 25% receberá como crédito, em 2 anos a partir do mês da homologação desses créditos. A minha dúvida é, ele não teria que pagar os 100 para ter direito a 25 e não pagar 75 e ter crédito de 25? Essa é a minha dúvida, o que me deixou meio confuso aqui, meio inseguro. Vai pagar 100, Sandoval. Então tá certo. Eu botei o reflexo aqui é de 75%. Tá. Ele paga 100 e recebe 25 de volta, é um cashback. Então pronto. Então era isso aí, porque ainda ficou essa coisa do 75, eu falei, ele vai ter crédito de 25 se ele pagou só 75, né? Ele Então tá paga tudo certo. 100% e recebe 25 de volta. Isso. Então, Ok. é uma espécie de cashback, não é? Mas o resultado final é que ele vai ser tributado 75%. Isso. Vamos lá. Obrigado. A palavra está com os senhores aí. Alguém quer questionar? Professor Damasceno, eu só Diga, queria ouvir Ramon. a vossa sábia opinião. Qual é a vantagem lógico, para os empresários? Essa é a questão dessa redução da jornada de trabalho. Eu não vi lógica nisso. Texto danado para reduzir, mas eu não Não tem consigo captar.
Não tem lógica, mas você vê o seguinte, o que que aconteceu? Com a reforma de 2017 e o entendimento a partir de então, o empregado e o empregador podiam fazer isso, inclusive com a redução salarial proporcional, principalmente com as normas que foram estabelecidas da pandemia. Então, para não haver a perda de emprego, então foram normas temporárias. Algumas ficaram perpetuadas e outras perderam o efeito com o fim da pandemia. O que estão fazendo é regulamentando as lacunas, mas trazendo de volta para as negociações a participação do sindicato obreiro. Lá, nós não precisávamos, era patrão e empregado e estava resolvido. Eles estão regulamentando, colocando a participação. Ou seja, qual é a ferramenta necessária? É o termo de acordo entre empregado e empregador? Não. Esse é o que era o que existia até então. Agora é termo de acordo entre empregador e sindicato do empregado. É essa a diferença que tem. Então, eu estou substituindo a figura do empregado para tratar direto com o empregador para a figura do sindicato obreiro para tratar direto com o empregador. É essa a diferença. Porque a grande mídia, né, ela passa uma informação, até os próprios deputados lá falaram, não, porque vai gerar mais emprego e tal, e tal, e tal. Vai onerar as empresas, nesse sentido. Cara, vai reduzir a jornada de trabalho para receber o mesmo valor, e aí vai surgir emprego, agora vai surgir emprego, vai quebrar, vai torar o empresário. Essa história, esse argumento, eu passo já, Zé, passo já a palavra. Esse argumento, Gleidson, de que redução de carga horária gera novas vagas, isso é balela, nós já sabemos disso há muito tempo. É balela pura. Mas é argumento, ainda continua sendo um argumento de discurso. Se você for ver a reforma tributária também. Aí, no caso, é narrativa, né? Narrativa. Nós chamamos de prolegômenos, não é? São colocações bonitas para poder, sei lá, é, é a pintura, é o enfeite, é a moldura, né? Para convencer os desavisados. Mas é isso, não vai gerar emprego, não, é só mais uma burocracia, na minha opinião. Zé, diga lá. A verdade é o seguinte, Gleice, aqui acontece que, como agora os sindicatos estão sendo fortalecidos, nós vamos perder sempre. Talvez não perca, Zé, porque para negociar precisa as duas partes quererem, né? Não, mas aí eu posso recusar e o sindicato não vai impor? Não pode impor, não. Não pode impor, porque é uma adequação funcional da empresa. É uma adequação funcional da empresa. Então, não é um dispositivo isolado, viu? É por isso que eu digo, ela é contextualizado. Então, tem o artigo 58, o artigo 58A, o artigo 58B que está entrando. O B veio para preencher a lacuna que dizia que o empregado, aliás, não dizia, durante o período de pandemia, estava autorizado o empregado a negociar direto com o empregador e vice-versa. Agora estão dizendo que é possível isso desde que seja assim. Tá? É contextual, não é isolado, não é um artigo isolado. Ok, entendi. Na minha opinião, é só para tentar dar uma cor aí do como é que eu enxergo. Para mim, tudo que o Paulo Paim propõe, ou ele é relator, ou ele é presidente da comissão, qualquer coisa que o Paulo Paim propõe, pode ter certeza que é contra a empresa, não tem jeito. É assim, faz 40 anos que ele está lá no Congresso, ele só faz isso. Então, para mim, assim, Paulo Paim está no meio, eu já sei que vem ferrado em cima. Então, essa é a sensação, né? Não é paim do trabalhador, não é paim do empresário, não, né? Não, é o Paim, o Paulo Paim, lá do Rio Grande do Sul. Ele faz 42 anos que ele está lá no Congresso. É só assim. Ele é contra as empresas, mas a favor do trabalhador. Tá bom, a parte dele é a parte dele, tá bom. Mas eu digo assim, quando ele quer alguma coisa, eu já sei que não é bom para o empresário. É uma questão de doutrina minha só, né? Se o Paulo Paim está querendo alguma coisa, eu já sei que não é bom para nós. Não tem jeito. O Paulo Paim, na verdade, foi só o relator, mas teve algum dispositivo que foi apresentado pelo senador, que eu não vou lembrar o nome agora, do Sergipe, e que ele não, inclusive foi um dos que votou contra, né? A votação contrária foi pequeníssima, né? Mas a maioria votou a favor.
mas a maioria não é tão grande maioria, porque foi somente votado na comissão, não foi votado no plenário, né? Aí qual é o nome dele, pai? O senador pelo Sergipe, é muito ligado ao Juliano lá em Sergipe. Ele apresentou para remeter isso, obviamente, dentro de uma compensação, banco de horas. Então, o que, que o Paulo Paim disse? A legislação do banco de horas já está prevista, e está mesmo, já está regulamentada. Então, você pode trabalhar isso aí dentro do banco de horas. As convenções para trazer dentro do banco de horas. Se trouxer dentro do banco de horas, você pode maleabilizar a carga horária e compensando, sem trazer prejuízo para a empresa e nem para o empregado. Então, o banco de hora está válido, depende, é o seguinte, o que nós precisamos, senhores, é ter representação patronal forte. Nós precisamos isso, não deixar, nós sempre tivemos no Brasil o sindicato obreiro muito forte e o sindicato patronal muito fraco. É isso que nós temos. Por quê? Não é culpa do sindicato obreiro, não. É culpa do sindicato patronal, que 80% é pelego. 80% dos sindicatos patronais vivem às expensas das federações e da confederação para receber benesses, e não para defender interesses. Essa é a verdade, porque precisa ter uma outra mentalidade da representação patronal. Se a representação patronal for forte, nós caminhamos tranquilo. E precisamos ter coragem para dizer isso. É verdade, concordo, 100%. O doutor é o Eduardo Amorim, deve ser, né? O senador lá do Sergipe? Não, Não? não. É Laércio. É o senador Laércio. Laércio Oliveira. Laércio Oliveira. O senador Laércio Oliveira. Ele está na comissão e ele defendeu o interesse para haver uma amarração com o banco de horas. Mas, na verdade, eu disse, não é um dispositivo isolado, e tem toda essa amarração, precisamos saber negociar. Ajuda um pouco, né? Continua aberto. Sandoval, havendo silêncio, eu acho que nós podemos desejar um Feliz Natal a todos que estão conosco na nossa sala de debates, e também a todos aqueles que vierem a acessar, né, no YouTube a gravação. Já fica o nosso desejo de um Feliz Natal, um Ano Novo próspero, com paz, saúde, e que a maranhense, que gosta de adivinhar o futuro dos outros, erre sobre a pandemia que ela disse que vem em 2024, né? Então, que ela erre pelo menos um, já que ela acerta sempre, né? Então, que ela erre pelo menos um para o bem de todos nós. Com certeza. Feliz Natal, então. Feliz Natal e até o próximo ano. Nós no início do ano, teremos novidades sobre o nosso fórum. Possivelmente ele será rebatizado, vamos estudar uns formatos um pouco diferenciados, mas vamos submeter antes a vocês todos no WhatsApp, no e-mail, para nós darmos uma nova penteada no nosso fórum, já vai ser o quinto ano de funcionamento, quarto ano, acho que é o quarto ou o quinto ano de funcionamento. Acho que é o quarto ano ou é o quinto? É o quarto ano de funcionamento. Quarto ano de funcionamento. Então, a gente voltaremos com a nova roupagem, nova abertura, e eu vou contar com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Abraço. Obrigado a todos. Tchau. Um abraço.